Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 3. Livro de Ruth, capítulo 3, versículo 3. Fica antes de 1 Samuel, irmãos. Glória a Deus. Ruth, capítulo 3, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Lava-te, pois unge-te e veste-te as tuas vestes e desce ao campo. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Pode tomar os vossos assentos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que redobrem a sua atenção alguns minutos a esta palavra em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, hoje é um culto de departamento de senhoras. E quando foi me feito o convite para poder estar ministrando a liderança do departamento de senhoras, eu orei ao Senhor diante de tantas passagens bíblicas. A gente sempre pede a Deus um direcionamento de uma palavra para poder estar ministrando ao coração da igreja. E o Espírito Santo, Ele nos dá o direcionamento da palavra. Ele nos dá a mensagem para poder ser ministrada. Por isso que o ministrante, ele tem a certeza e a convicção que a palavra é de Deus. E ele quer transmitir para a igreja essa mesma veracidade de compreensão que os irmãos que estão ouvindo a palavra de Deus. E que a palavra de Deus, ela não é carnal, ela é espiritual. E quando nós ouvimos ela com os ouvidos espirituais, então esta palavra, ela surge um efeito em nossas vidas. O motivo de tantas pessoas vir à igreja e poucos terem a vida transformadas, de muitos virem à igreja e poucos ter fé no Deus da Bíblia Sagrada. O motivo, primeiro, a falta de temor diante daquilo que está ouvindo. A falta de temor nos leva a não dar ouvidos e a colocar em prática a palavra de Deus. Para muitos é só mais um culto, para outros é só mais uma palavra, mas sempre no meio de muitos desinteressados, sempre tem alguém que está sendo alimentado por esta palavra. Sempre tem alguém que está crendo nesta palavra. E não é apenas ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes da palavra de Deus. Os ouvintes praticantes são aqueles que a sua atenção ela é dobrada e voltada no que está ouvindo. E a sua atenção está voltada no que está ouvindo. Cumpre-se na vida desses tais Romanos 10, 17, que a fé
ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas pastor, por que dentre muitos que ouvem, mas não tem fé? Porque ouvir e não colocar em prática, nunca vai ser ativado uma fé dentro de mim. Pregar e não colocar em prática, eu não vivo milagres. Louvar e não colocar em prática, eu não vivo testemunhos. Porque não é somente eu ouvir. E abra bem os teus ouvidos nesta noite, para que você possa entender a urgência desta palavra ao coração da igreja. Porque hoje muitos não querem mais ouvir, aprender e aplicar. E por isso que essa onda de um declínio espiritual, uma decadência espiritual, está tomando de conta de muitos, porque são apenas ouvintes e não guardador, cumpridor da palavra de Deus. Por isso que muitos, Deus fala, vai para a direita, e ele continua indo para a direita. Deus fala, segue para frente, e alguns estão seguindo para trás. O Senhor está dizendo, segue adiante, e alguns estão parando. Porque, pastor, falta de praticar, não falta de ouvir. Nunca houve-se uma época como essa, que Deus mais fala. Sim, de todas as reações, essa é a que Deus mais fala. Porque, pastor, antes Deus não falava com todos, Deus falava com um, ou Deus levantava um para poder falar com todos. A palavra de Deus veio a Jeremias, a palavra de Deus veio ao profeta Ezequiel, a palavra de Deus veio sobre Moisés, a palavra de Deus vinha sobre eles. Então eles entregavam ao povo, e o povo era conduzido. Então Deus não falava com todos, e a reação que Deus mais fala é essa. Por quê, pastor? Porque nós temos a palavra, que é a boca de Deus. Quer ouvir Deus falar? Ora, abre a tua Bíblia, estude, medite, que você vai ouvir Deus falar contigo. Esta é a geração que Deus mais fala com o seu povo, Deus mais fala com a sua igreja, Deus mais fala com os ímpios, com os pervertidos. Deus está proclamando e Deus está falando por meio da sua inerrante palavra. Mas o problema, eu volto a dizer, alguém está escutando, mas não está dando ouvido. Porque escutar, o mundo está escutando a palavra de Deus. Escutar, muitos dentro da igreja está escutando a palavra de Deus. Escutar, muitos estão ligando o seu programa de televisão e lá vê uma palavra. Escutar, muitos estão escutando por meio dos canais do YouTube e por meio das redes sociais. Praticar, somente quem quer viver no centro da vontade de Deus. Viver, somente quem está ouvindo. Porque a palavra ouvir no original quer dizer obedecer. Quem ouve obedece, quem escuta entra no ouvido e sai no outro. Mas eu creio que no século 21 Deus está falando muito e poucos estão ouvindo. Mas o que alega a igreja é que ainda tem poucos ouvindo, que ainda tem poucos obedecendo, que ainda tem poucos ouvindo a palavra de Deus. E esses poucos que estão ouvindo, que estão praticando, não querem sair de perto de Jesus. Porque aqui dentro deste texto bíblico, no capítulo 1 e no capítulo 2,
e no capítulo 3 e no capítulo 4 do livro de Ruth, no capítulo 1, o Senhor está falando. No capítulo 1, a família está desobedecendo o que Deus falou. E olha lá, que quando esta família não vai obedecer o que Deus fala, porque eu volto a dizer, escutar, muitos estão escutando, pessoas nesta noite estão me escutando, pessoas por meio das redes sociais estão me escutando, mas quem está ouvindo e prestando atenção para depois do culto dizer, eu vou praticar, eu vou mudar minha vida, eu vou transformar minha vida. Tem muita gente que ouve, mas continua desconcertado. Tem muita gente que ouve, mas continua do mesmo jeito, porque não é somente ouvir, é obedecer a palavra de Deus. Você sabia, e não te espante, que dentro do inferno está cheio de pessoas que escutam a palavra? Uma hora dessa, aonde mais tem clamor é dentro do inferno. E por que, pastor? Quem não resolveu clamar e ouvir aqui, agora está clamando dentro do inferno e ouvindo lá dentro. A oportunidade, o tempo é hoje da gente ouvir a palavra, da gente praticar a palavra de Deus. Olha lá, que quando esta família vai falar a respeito de uma família de Alimeleque, que é o cabeça, o sacerdote, vai falar de Noemi, a sua esposa, também vai falar de Malom e Quilion, os seus dois filhos, e aonde eles se encontram, qual é a localidade que eles se encontram. A Bíblia diz que eles estão em Belém de Judá, casa conhecida como a casa do pão, casa de misericórdia, casa da providência. Eles estão aonde, pastor? Em Belém. Agora a Bíblia diz que vai vir uma fome na cidade de Belém, e esta família vai tomar uma decisão. E qual é essa, pastor? A Bíblia não mostra Elimeleque orando, nenhum momento. A Bíblia não mostra ele dizendo, é da vontade do Senhor, porque tem gente que no fundo já sabe qual é a resposta de Deus, e se orar, Deus vai intervir para não fazer o que quer fazer. É por isso que muita gente prefere tomar decisões sem orar, porque se orar vai ouvir o não de Deus, vai ouvir, eu não estou nesse negócio, eu não estou no meio disso, eu não estou no meio disso, eu não estou no meio disso. Muitos estão tomando decisões sem orar, sem falar com Deus. Vai pagar para ver? Espera a consequência chegar. O que te alegra hoje, o que te dá prazer hoje, é a sua derrota amanhã. O que traz prazer para a tua carne hoje é a decepção que você vai ter amanhã. Muitos preferem tomar decisões com aquilo que acha que é bom. O que eu acho que é bom não é a vontade de Deus, porque quase todas as vezes as minhas vontades, as minhas decisões vai estar fora do consentimento da vontade de Deus. A gente ouvimos Deus falar, a gente escuta Deus falar, mas por que não queremos obedecer? Porque obedecer é difícil. Obedecer não é para qualquer um, porque obedecer vai nos contrariar, obedecer vai contra a nossa vontade, vai contra as nossas decisões.
E aqui a gente observamos que tem uma família, e em Belém tem provas, em Belém tem dificuldades, em Belém tem deserto, em Belém tem escassez. Quantos, se alguém pegar o microfone aqui na MPV e for testemunhar de provas que já passou, tem alguém que vai testemunhar e dizer: pastor, eu passei pelo vale que nem comida na despensa tinha, pastor, eu passei por necessidade, mas saiu de Belém. O problema de muitos é que quando vem a tempestade, é que quando vem a dificuldade, é que quando vem a escassez, então foge do lugar do propósito aonde Deus colocou. Esta família está no lugar certo. Esta família está onde Deus o colocou eles. Eles não deveriam, momento algum, sair da onde Deus havia colocado. Todas as vezes que eu saio fora da direção de Deus, grandes consequências vai vir sobre a minha vida. E não adianta depois querer botar Deus no canto e dizer: porque o que mais tem em nosso meio, em nossos dias, é crente murmurador, que só abre a boca para poder reclamar, só abre a boca, irmãos, por que, Senhor? Porque diz, porque daquilo, em vez de ficar dos porquê da vida, porque que não ouve e obedece, porque na verdade todo mundo sabe o porquê que está no vale, o porquê que está caído espiritual, o porquê que está fraco, sabe? Então fique indagando com Deus: porquê de tudo isso? Porque isso na minha vida? Se Deus está falando, não tem ninguém leigo que ouve a palavra de Deus e cai no laço, cai inocente de maneira alguma, cai inocente de jeito algum. É porque quando o diabo vem com a bandeja, em vez de dizer não, aí vai dizer: eu não posso. Ao diabo: vou derrubar. Porque quem fala que não pode, ele está dizendo: eu não posso, ou seja, eu quero, mas eu não posso, e acaba caindo no laço do diabo. Agora, quando alguém chega com a bandeja, eu falo: eu não quero, porque eu sei a quem eu sirvo. Eu não quero, porque eu sei que é fora do consentimento da palavra de Deus. Esta família, principalmente Elimeleque, que é o sacerdote, miséria é em uma casa quando não tem sacerdote posicionado. Irmão, coisa ruim é quando dentro de uma casa não tem sacerdote posicionado. É uma destruição da família, é uma destruição do lar. Porque sacerdote que não tem posicionamento espiritual, posicionamento diante do seu ofício, a família caminha para a destruição. E aqui Elimeleque, ele não vai ter um posicionamento correto. Ele vai procurar aquilo que ele acha que é bom para ele e para a sua família. Tudo aquilo que eu procuro que é bom para mim e para a minha família, fora da direção de Deus, vai acabar em ruína. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Mas é porque eu estou sentindo no meu coração, está sentindo no coração, mas não está sentindo no espírito. Porque sentir no coração é uma coisa, sentir no espírito é outra. Quem sente no espírito tem um direcionamento de Deus, mas quem sente no coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso, está caminhando para o engano. Então por isso que todas as vezes que eu estou fazendo não, é porque isso aqui é bom. Tem muita gente caindo no laço do diabo, cheio de intenções boas. Tem muita gente caindo no engano, cheio de intenções boas. A intenção pode ser boa, mas se a fonte for estragada, não adianta, não vai ter sucesso. Ou seja, quando Sansão
está passando, o leão o ataca, ele mata o leão, e o leão está na beira do caminho morto. Quando passa 3 dias ele volta, e do leão ele pegou mel. E nós sabemos que Sansão era nazireu de Deus, e não poderia tocar em cadáver, não poderia tocar em coisa morta. Eu vou falar, não poderia tocar em coisa morta. Aí vai fazer o quê? Quando está lá o leão deitado, ele vai pegar mel da carcaça do leão e vai se alimentar. O mel na boca dele é doce, mas o que está trazendo doce na boca dele, a fonte está podre, a fonte é morta. Tem muita gente pegando mel de fonte morta, tem muita gente que está caçando tocar em coisas mortas, em cadáver. Ei, pode até ser doce, pode até ser bom, pode até saciar os teus desejos, mas a fonte é morta, e toda fonte morta uma hora vai parar de jorrar. E o dia que a fonte morta parar de jorrar, se prepara, porque o que tinha gosto de mel vai ter gosto de fel, o que tinha gosto de mel vai ter gosto de dor, o que tinha gosto de mel vai ter doce de decepção, o que tinha doce de mel vai ter gosto de traição, o que tinha doce de mel vai ter doce em lugar nenhum mais. Muitos em nossos dias estão tocando em coisa morta. Tem coisa que não vale a pena a gente mexer. Tem coisa que está explícito, que já está morto, já está morta. E muitos estão insistindo. Por quê, pastor? Porque está tirando mel. Porque está tirando mel. Posso ser mais explícito a não espiritualizar esta parte, mas olha para o mundo. Tem muita gente tirando o que? Mel da droga, da prostituição, do alcoolismo, da cocaína. E isso tudo está gerando o que? Prazer, está gerando mel. Porque obedecer é difícil, fazer do jeito certo é difícil. Ao que a Bíblia diz, que Elimeleque, em vez de orar, não vai orar, porque vai olhar para a circunstância. Tem muita gente olhando para a circunstância, olhando para o momento. O momento não pode definir a tua história. Talvez hoje o seu momento é de escassez, mas não está de Belém. Talvez hoje o seu momento é de perda, mas não está de Belém. Talvez hoje o seu momento é de decepção, mas não está de Belém. Porque tem muita gente covarde, que quando tem pão em Belém, lá está desfrutando do pão em Belém. Quando tem bênção em Belém, lá está em Belém. Mas no dia que a prova bate na porta, que a luta vem, dá tchau para Belém, vai embora para de Belém. E tu acha que Deus é besta? Tu acha que Deus não vê? Tu acha que muitos, quando precisam da igreja, a igreja ajuda ele, e quando ele precisa da igreja, a igreja não ajuda ele? Você acha que muitos, que quando precisa dos favores da igreja, a igreja está de mão estendida para poder ajudar? Aí quando a igreja precisa de alguns, vê as costas para Belém. Você acha mesmo que Deus é besta? É por isso que tem muita gente que não sabe o que é milagre, o que é viver testemunho. Porque quando a coisa arrocha, quando o negócio aperta, aí dá tchau para Belém. Mas em nome de Jesus, MPV, fica em Belém. Você está enfrentando luta, problema, dificuldade, mas não sai, não sai. Se Deus te colocou em Belém, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, pode vir o levante que for, que você vai suportar. Porque Deus não vai te dar uma prova que você não possa suportar ou aguentar ela. O que Deus te dá, Ele te dá
dá sustento. O que o diabo te dá não tem sustento, mas o que Deus te dá, tu vai levar até o fim. Não vai parar, não vai desistir. Agora o problema de muitos é que o diabo toma, é meu, então eu quero. Aí não dá conta de levar. A cruz pesa, o fardo pesa, o negócio fica estreito. Porque, pastor, o que é de Deus, tu leva até o dia da sua morte. O que é do diabo, não leva. Eu estou em Belém. Está em Belém. Quando não falta nada, é para Belém estar cheia. Mas o problema é que Belém é provada. E ao contexto da história, quem permite a fome é Deus. Quem permite a prova é Deus. Quem permite a luta é Deus. Aqui na MPV Deus fala, não que nós quer ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. E quem tem juízo, ouve, executa e põe em prática. Quem não tem juízo, não está dando ouvido o que Deus está falando e continua trilhando o mesmo caminho. Esta família, diz o texto, que eles vão se levantar com o consentimento do esposo. Você não vai ver Noemi intervendo, Noemi dizendo, é melhor nós ficar. Não ouviu as pregações, não ouviu o que Deus tem falado de prova, de escassez, que a gente ia enfrentar tudo isso. Vamos permanecer, vamos ficar, não vamos retroceder. Aí o texto não mostra Noemi falando nada, porque uma mulher, ela é fundamental dentro de uma casa quando ela exerce a sua sabedoria. Mas quando a mulher não exerce a sua sabedoria, diz o texto que a mulher sábia é coroa do seu marido, mas a mulher tola é a vergonha do seu marido. A mulher sábia, em Provérbios 14 também vai dizer que a mulher sábia edifica o teu lar, mas a tola a destrói com as tuas próprias mãos. E aqui não é só mulher, vamos pegar o plural, é mulher e homem. Tantos homens tolos, sem sabedoria, sem discernimento, sem direcionamento, que não tem sabedoria para resolver nada, para fazer nada. E aqui é no sentido literal, de forma geral. Tem gente que está ocupando lugar inutilmente, porque não exerce o que Deus entregou. Noemi não vai entrar com intervenção, não vai falar nada. Em nossos dias atuais, mulher tem voz, porque Jesus deu voz para a mulher. Mas você vai ver no Antigo Testamento que uma mulher chamada Débora, profetiza, ela vai se posicionar, porque não é sobre ser mulher, é sobre ser mulher de Deus. Não é sobre ser homem, é sobre ser homem de Deus. Homem tem demais, mulher tem demais, mas está faltando homem e mulher de Deus, que ouve a voz do Senhor, que obedece a tua voz e que executa os projetos, desígnios do Senhor, a qual os nomeou e os designou para poder viver. Irmãos, muitos têm, mas não está exercendo. Débora, mulher profetiza, se levanta e tem voz, porque eu quero ver. Pode ser uma mula, pode ser uma jumenta, se Deus descer nela, vai dizer: para, Balaão, se tu passar daqui, a espada corta o teu pescoço. E o que é isso? Quando é Deus na vida de um homem e de uma mulher, eu quero ver se não vai ter voz. Eu quero ver, porque, pastor, porque Deus faz as pessoas respeitar e temer homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus. O que Deus quer é posicionamento.
Cadê o posicionamento de Noemi? Tem mais. Cadê o posicionamento de Malom e Quilion? Pode ser filho, se tem autoridade, os pais têm que se calar para poder ouvir o que Deus fala. Malom e Quilion não se prontificou em nada, não falou nada. Tu sabe por quê? Porque tem muitos filhos que estão esperando só a oportunidade para poder correr para Moabe. Posso ser sincero? Tem filhos que vêm arrastado para a igreja, e quando tem a oportunidade de não vir, não vem. Quando tem a oportunidade de não fazer, não faz. Porque, pastor, tem muitos Malom e Quilion sem posicionamento. Quando tem filho dentro de casa posicionado, mãe e pai, mesmo querendo não ouvir, vai ter de ouvir. E vai ter saber que Deus é Deus na boca de filhos posicionados. Eu profetizo na MPV uma geração de filhos e de filhas cheios do Espírito de Deus, que quando o pai tiver errado, quando a mãe tiver errado, vai levantar a voz e vai dizer: assim te diz o Senhor, porque está escrito na palavra. E eu tenho autonomia de posicionamento diante de Deus, de falar: está errada, está errado, não faça isso. Que Deus levanta filhos posicionados dentro da minha casa, dentro da tua casa, em nome de Jesus Cristo, para quando a gente errar, o nosso filho virar para a gente dizer: está errado, pai, está errado, mãe, não é isso que está escrito na palavra de Deus. Devemos obedecer e ouvir a Deus, e Deus, quando quer usar, usa quem Ele quer. E principalmente quem está posicionado diante desta palavra. Escute isso aqui e grave na sua cabeça. Elimeleque toma uma decisão precipitada. E você sabia que tem muitos tomando decisão precipitadas? Diante das circunstâncias adversas, quando você olha para um lado e para o outro, fala assim: rapaz, não tem saída. Quando você ora, Deus mostra que tem saída. Você pode estar no fundo do poço, como estava José, que não tinha saída nem para a esquerda, nem para a direita, para lado algum. Mas quando olhou para cima, porque quando o salmista fala: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? Vem do Senhor, vem do Senhor. E o que é isso, pastor? É o salmista, em forma de cântico, está elevando a sua oração a Deus e está dizendo: não tem socorro da terra, mas no céu tem socorro. Não tem refúgio na terra, mas sempre tem um refúgio no céu. É Deus dizendo: quando olhar para um lado e para o outro e a circunstância se adversa, então ora. Esses dias eu enfrentei uma situação crítica, que eu olhei para um lado e para o outro, olhando para a lógica humana, não tinha possibilidade de acontecer o milagre, porque estava em cima. Deixei minha esposa no serviço, encostei meu carro aqui, botei meu joelho no chão e falei assim: Deus, se o Senhor não entrar com a intervenção, eu sei que mais ninguém vai entrar, porque o meu socorro só vem do Senhor.
estou sendo sincero com o Senhor, estou sendo sincero na tua presença. E se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer. Mas uma coisa é certa: essa boca aqui não vai murmurar e dizer por que de tudo isso, não. Eu vou te louvar. Se eu estiver no leito, eu te louvo. Se eu estiver na escassez, eu te louvo. E eu falei: Deus, diante de tudo isso, eu te dou glória, eu te dou glória. Eu não vim aqui nesse altar pedir simplesmente, eu vim como adorador. Eu vim para me derramar diante do Senhor e dizer que o Senhor é Senhor da minha vida, e que o resto é Baal e não presta para nada. Mas o Senhor é o único Deus unificado, santo, poderoso, que pode agir. Quando foi à tarde, antes das 5 horas, porque até 5 horas da tarde, quando foi 2 da tarde, Deus falou assim: eu vou mostrar para você agora que eu sou Deus que ouve, que eu sou Deus que respondo. E Deus mandou a resposta, Deus mandou um milagre, e Deus agiu. Quem é mais íntimo sabe do tamanho do milagre que foi. Ainda mais em nossos dias, que ninguém enfia a mão no bolso que ajudar ninguém. Porque eu aprendi que ficar com esse negócio de porquezinho, porque Senhor, dá tudo errado na minha vida, nada prospera, nada vai pra frente, nada, irmão. Só de eu estar de pé respirando, já é muito de eu ser grato a Deus e adorar o nome dele, dizer: Senhor, muito obrigado por mais um fôlego de vida que o Senhor me dá, para poder lutar pela minha salvação, que é o primordial. Quem luta por coisas perde o foco da salvação. Quem luta pela salvação alcança coisas. Porque tem gente deixando o reino de Deus de lado por causa das coisas, e tem alguém buscando o reino de Deus e ganhando as coisas. Esta família se levanta, e se eu fosse contextualizar todo este texto aqui, é mais ou menos 1h30 de mensagem. Essa família se levanta e vai para as terras de Moabe, terra pagã, terra de ídolos, terra onde fazia sacrifício de crianças. Olha, irmãos, olha a gravidade. A expressão é essa. Olha que desgraça na vida dessa família de crente. Aí tu pensa que nossos dias não tem? Não tem um bocado que sai de Belém e volta para Macumba, volta para o boteco, volta para a droga? Tem um bocado. Uma família que estava em Belém, acostumado a ouvir as pregações por meio dos profetas, acostumado a ouvir que a maior promessa é de Belém. Tu, Belém, foi que gerou, foi que nasceu o Salvador, nosso Senhor. Tu acha que tem pessoa que não ouve a mensagem e tem a cara de pau de sair e fazer o que não presta? Tem. Tu acha que tem pessoa que ouve Deus falar e depois sai e não faz tudo ao contrário? Tem. E se brincar, tem mais pessoas assim do que obedecem. Isso é uma maldição, porque a pessoa deixou o lugar da bênção, deixou o lugar do propósito. Agora está em Moabe, numa terra pagã, totalmente ao contrário dos costumes e dos princípios de Deus. E quando ele chega em Moabe, eles vão trabalhar. Elimeleque arruma serviço bom. Segundo estudiosos, era ferreiro, fazia armas para o Egito, ganhava muito bem. No dia de hoje, um funcionário público que prestava serviço para o palácio de Faraó, segundo estudiosos. Quilion e Malom também trabalhava junto com o seu pai. Ou seja, tu
pensa que o diabo te dá coisa ruim para te afastar de Deus? Tu pensa que o diabo te dá qualquer coisa para te afastar do propósito de Deus? Quanto mais longe o diabo puder te levar, ele vai te levar. Billy Graham fala uma frase bem assim: todas as vezes que o homem quer navegar para distante de Deus, o diabo prepara um barco para ele. Eles estão em Moabe. Passou talvez um mês, talvez os primeiros dias um pouco estranho, vendo crianças sendo oferecidas a Maloque, vendo crianças sendo oferecidas a um deus pagão. Talvez a princípio ficou escandalizado, mas o problema é que se eu me acostumar com o pecado, normaliza na minha vida, e eu já não tenho mais nenhum pingo de temor por aquilo que ofende a Deus, porque normaliza e cauteriza a minha mente. Primeiro mês vai receber o teu salário, e recebe um salário bom. E se você contextualizar a história, lá vocês vão ver conquistando casa, traduzindo e trazendo aos nossos dias de hoje. Na mesa de Elimeleque, de Noemi, de Quilion, de Malom, tinha Coca-Cola, tinha picanha, tinha banquete. E talvez em nossos dias hoje, como muitos fazem, ia postando dizendo: olha aqui, ó, eu estou bem. Porque é assim que o ser humano vazio de Deus quer mostrar para o mundo que está bem, mas no fundo não está bem. Pode estar sentado em uma mesa rodeado de pessoas, pode estar aqui no banquete, e pode estar aqui no mostrar para a sociedade que está bem, mas na verdade não está bem coisa nenhuma. Porque no fundo, uma vez quem ouviu a palavra de Deus, e uma vez quem sentiu pelo menos arrepio aqui dentro, não acostuma mais lá fora em viver cheio com as coisas do mundo. Não acostuma mais viver lá fora. Pode estar cheio das coisas mundanas, mas vazio de Deus. Passa um ano, talvez alguém está ouvindo, viu lá, saiu de Belém, saiu da presença de Deus, prosperou. Porque tem gente que pensa que prosperidade é sinônimo de comunhão com Deus. Nunca. Fariseu é a próspero, visão de fariseu é a próspero. E quando ele via alguém aleijado, ele dizia: está amaldiçoado. Quando alguém é pobre, excluía e dizia: esse aí Deus não é com ele. Por isso que Jesus veio, nasceu de uma manjedoura e veio montado em uma jumenta, para poder quebrar o protocolo dos fariseus, para dizer: eu não sou um Deus que habito somente da riqueza, eu sou um Deus de rico, sou um Deus de pobre, sou um Deus de todos que tem temor e temor. Porque Abraão era rico, Isaac era rico, mas também tinha pobre, como um paralítico na beira do tanque, e Deus também foi com ele. Segundo ano, prosperidade. Terceiro ano, quarto ano, e o negócio está bom. Consegue imaginar o povo passar e dizer: nossa, Elimeleque prosperou. Passou-se 6 anos, Deus dá corda. Aí tu acha 10 anos que eles ficam em Moabe, 10 anos afastado de Deus, 10 anos distante de Deus. Pastor, e consegue? Tem gente que está muito mais tempo afastado de Deus. Tem gente que já acostumou tanto em Moabe, que vai morrer em Moabe e não vai voltar para Belém. Tem gente que acostumou tanto em Moabe, que vai morrer em Moabe, vai ser sepultado em Moabe, e nem no caixão vai voltar para Belém. Isso é bíblico. Passa-se 10 anos. Você acha que dentro de 10 anos Deus não usou ninguém para poder falar com eles? Tu acha que dentro de 10 anos nem um missionário, nem um profeta foi até a ele? Foi evangelizado,
foi, pregou, quis, não, porque o conforto da prosperidade nos faz lambuzar no pecado sem querer voltar para o lugar da santidade. E o problema de muitos hoje é isso, porque o conforto da prosperidade mundana e a facilidade de ganhar dinheiro de forma corrupta está segurando muitos lá fora para não vir viver a santidade de Deus de forma justa e honesta. É por isso que muitos não voltam para Belém, nem dentro do caixão vai voltar, porque tem gente que está em Moabe. E muitos pensam, mas pastor, essa mensagem não é para mim, é para alguém que está em casa. É nada. Tem gente em Belém que o coração já está em Moabe há muito tempo. Há muito tempo, porque quando eles vão para Moabe, eles tomam a decisão de ir, mas o coração deles nasceu o desejo em Belém. Quando alguém toma a decisão de pecar e fazer o que não presta, já estava há muito tempo em Belém com o sentimento no coração e na alma. Mas Deus tem uma promessa sobre esta família, e a promessa é essa: de voltar para Belém. Aí Noemi perde o marido. A alegria durou pouco. O afastamento, o que poderia ter vivido uma eternidade diante de Deus, foi trocado por 10 anos. O que poderia ter vivido uma coisa linda diante de Deus, testemunho, milagre, permanecer, vai durar apenas 10 anos. Tem muita gente trocando o que é eterno, o que é santo, por 10 anos de prazer e por coisas mundanas. Ao que diz o texto, quando ela perde o marido, é um sinal de Deus, dizendo, sabe o quê? Eu vou seguir o roteiro que Deus me deu, irmão. Eu vou seguir a mensagem que Deus me deu. Eu não mudo mensagem, só se Deus quiser que eu mude. Perdeu o marido, porque nem sempre teu marido vai voltar contigo. Porque tem gente que quer que o marido viva o propósito do lado, mas Deus já olhou para dentro do coração do marido e sabe que está totalmente impregnado em Moabe. Aí é Deus dizendo, Noemi, vou tirar de uma vez por toda. Puf, morreu. Noemi poderia pegar os seus 2 filhos como mãe e dizer, vamos retornar para Belém. Sabe por quê? Porque isso é um sinal de Deus. O cabeça desceu à sepultura, o cabeça está morto, mas tem alguém que prefere estar trazendo o que já morreu para vivo no presente momento. O que morreu, morreu, deixa para trás. Porque se você pegar o que já morreu e querer ressuscitar no seu presente, você não vai ser feliz. Já morreu, está sepultado, mas lá está ela. Porque tem gente esperando um milagre para aquele que já está sepultado. Davi, quando o filho está à beira da morte, ele está orando e dizendo, Deus, não deixa meu filho morrer, não deixa meu filho descer à sepultura. Ficou 7 dias com o rosto no pó, orando e pedindo a Deus um milagre. Quando deu 7 dias, o soldado está cochiando e dizendo, já morreu. Porque o que é fofoca para muita gente é despertamento para alguém que está ouvindo Deus falar. Porque está 2 soldados na porta cocheando e dizendo um com o outro, se o nosso Senhor souber que o filho dele morreu, o que será de nós? Talvez alguém está dizendo, está fofocando, está conversando por detrás do pano. Chegou aos meus ouvidos, tem coisa, eu quero ouvir uma verdade aqui agora, rasgada e crua da parte de Deus. Tem coisa que Deus permite chegar aos nossos ouvidos, que não é fofoca, coisa
coisa nenhuma. É alerta de Deus, é despertamento de Deus, dizendo: já morreu, está sepultado, se levanta, porque tem alguém que se perdeu, e tem alguém se perdendo junto. Não se perda por causa de alguém, não se sepulte por causa de alguém que está sepultado. Ao soldado, tremendo, porque assim, tu gosta, irmão, de dar notícia ruim? Tu gosta de entregar mensagem dura? Tu gosta de entregar profecia de repreensão? Quem é que gosta, se não for Deus em nossa vida? Chegou e disse assim: ei, Davi, seu filho é morto. Davi tinha a visão espiritual aberta. Levantou, sacudiu a poeira, saiu, tomou um banho, voltou, se ungiu, vestiu uma roupa que fala de algo novo, foi para dentro do templo adorar o Senhor. Alguém vai dizer: não entendo. Quando o filho estava vivo, ele estava orando e sem comer. Agora que o filho morreu, ele não faz luto, ele está comendo. E ele foi para dentro do templo, porque Davi entendeu que a oração dele não podia trazer o que já morreu. Tem alguém tentando trazer o que já morreu, e já morreu, já se foi, já se perdeu, está distante, não quer viver o mesmo propósito que você, já se foi. Não adianta fazer campanha e mais campanha, orar, orar, orar. O que já morreu está sepultado, já era, irmão. Se levanta, viva a tua vida, seja feliz, segue em diante. Deus tem coisa nova para tua casa, para tua vida, para de pegar o que está sepultado e que não ressuscitar em tua vida. Lá para Gacha, lá para Nagai, de calabra súria, de calabra estibiando fé. O problema é esse aqui, que tem gente que não quer aceitar a perda, tem gente que não quer aceitar que já se acabou. E seja em qual área que for da sua vida, irmão, tem coisa que perdeu, que foi. Não adianta mais se lamentar, não adianta mais chorar. A minha esposa falou assim: meu bem, tu vai ficar triste pela perda do carro? Eu falei assim: vou não, porque eu já me conformei com a perda. Tem coisa que é perda, que já foi. Não vou ser sepultado junto, não vou ser infeliz, não, porque Deus me deu a oportunidade de viver algo novo diante dele. O que foi porque não era meu, porque o que é meu fica, o que é meu permanece. O que Deus colocou na tua vida não vai. E se for para um tempo, se foi Deus que te deu, volta para o lugar, volta, porque o que se foi e não voltou mais, porque nunca foi teu, mas o que foi e voltou, porque é teu. Eu sinto a graça de Deus, irmão. Alabra sebe de calabra súbia. Levanta, unge a tua cabeça. Alabra sebe de comanai. Não fica se lamentando. Enquanto tem, escuta isso aqui, enquanto tem alguém se prostituindo, enquanto tem alguém se drogando, enquanto tem alguém que não quer nada com nada, aí tu vai ficar sofrendo pelos cantos, porque alguém não quer nada com nada, por causa de algum familiar, por causa de algum amigo, por causa de alguém. Não, irmãos, viva, a vida é só uma. Escute isso aqui, a vida é só uma. Se você não viver ela, tu vai perder a vez. Então viva em nome de Jesus. A vida é só uma, irmão, e a vida é curta, porque o pouco tempo que nós temos, vai viver infeliz pelos cantos. Se você pode optar ser feliz e viver o propósito de Deus, arranca a tristeza, arranca a angústia, expulsa a infelicidade da sua vida. Não aceita. Eu posso passar pela luta que foi, irmão, que eu não perdo o apetite de maneira alguma. Se tem uma coisa que é boa e todo mundo diz, é comer,
é beber suco, é beber água. Irmãos, nós estávamos ontem, a qual o pai do Tiago Engenheiro promoveu para nós um churrasco, aniversário dele. Às vezes as lutas, aí tem alguém não quer comer, eu estou triste, que coisa nenhuma, irmão. Já está amargurado por luta. Eu falo dizer, eu vou viver o momento, eu vou comer, vou me alegrar, vou partir o pão. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ao partir do pão, se alegrava em comunhão com os outros e com Deus. Mas pastor, ao partir do pão, tinha alguém perdendo a cabeça, mas tinha alguém se alegrando em casa, dizendo, ele morreu, partiu para a glória, nós ficamos, então vamos adorar. Viva, irmãos. A Bíblia fala, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Tem muita gente amargurado, perdendo tempo. Eu vou falar uma verdade aqui. Tem muita gente presa no passado, não vive algo novo, está preso, está amarrado, e os anos estão se passando e não está vivendo nada. Olha para cá, se levanta, viva algo novo. Está perdendo muita coisa. Tem gente quando abrir o olho vai ser tarde demais. Tem gente quando abrir o olho, porque sofreu decepções passadas, aí tem medo de entrar em algo novo, aí fica preso no passado e não vive o presente. Aí quando acordar, vou falar, aí já está com 50 anos, 40 e poucos anos, aí já está com 60 anos. Quando olhar para trás e dizer, eu perdi muita coisa, poderia ter vivido muita coisa, e eu perdi muita coisa. A palavra de Deus para alguém é viva. Palavra séria, decalabra súplia. Ou a advertência de Deus não for suficiente, deixa eu correr para ir para o final. A Bíblia diz que agora vai morrer Malom e Quilion, e esses dois é casado com duas moabitas, uma chamada Ruth e a outra chamada Orfa. Quando os dois morrem, grande é a amargura. Quando perde tudo, aí Noemi, eu vou voltar para o propósito e para o centro da vontade de Deus, porque tem alguém que só vai voltar para o centro da vontade de Deus é quando o perdão que está grudado sobre a alma dele, é quando deixar o que está atrapalhando de viver o propósito de Deus. Tem gente que só vai ganhar perdendo, porque não ouve a voz de Deus. Mas em nome de Jesus, não espera perder quem você ama, quem está do teu lado, para poder cair a ficha e viver o propósito de Deus. Tem alguém esperando perder tudo para poder viver o propósito de Deus na dor, porque quem não quer viver o propósito de Deus na alegria, vai viver o propósito de Deus na dor, mas vai viver. Se Deus tem obra contigo, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, não quer servir com alegria, vai viver o propósito no leito da dor. Porque o ser humano é assim, irmão. Só vai no empurrão e no ferrão. Só vai quando o negócio está nas últimas. Enquanto Deus está falando, nada está acontecendo. Continua lá em Moabe. Continua Moabe, que representa e tipifica fora do propósito de Deus. E tem pessoas que só vai voltar para o lugar do propósito quando perder tudo aquilo que está segurando em alguém em Moabe. Tem gente que Deus tinha até a saúde para poder voltar para o lugar do propósito. Porque tem gente que enquanto está em Moabe bem, fica lá, morre lá, como esses 3 homens. Noemi só voltou, ela poderia ficar e ser bem amparada. Por quê, pastor? Ser bem amparada porque se o esposo dela e o esposo das suas noras, de Ruth e Orfa, prestava serviço para o palácio, era funcionário público. Ele sendo morto, ela era amparada com um salário bom, e ela poderia viver em Moabe com salário bom. Mas ela entendeu que quando Deus tem propósito em Belém, dinheiro não pode te segurar em Moabe. Porque tem muita gente que está ficando em Moabe por causa do dinheiro sujo.
Mas quem entende o propósito de Deus vai deixar Moabe, vai deixar o dinheiro, vai deixar tudo que não presta lá e vai dizer: eu vou para Belém, nem que eu vou sem nada, nem que eu chego sem nada, mas eu vou voltar para o lugar do propósito. Porque, pastor, elas poderiam ser amparadas, mas elas não quis ficar, porque elas entendeu que poderia ter dinheiro, poderia ter um salário, poderia ser amparada, mas não tinha o que é primordial: viver o propósito e a salvação em Cristo Jesus. Aí as duas se levantam, choram, Orfa chora, e ela fala: fica, minhas filhas, eu não posso gerar mais esposo para vocês, porque eu sou velha. Tu vê que tem gente que acorda tarde demais? Tô velha, não posso gerar mais. Tem gente que vai ficar estéril sem poder gerar mais, porque quando acordar para a realidade, passou muito tempo fora do propósito de Deus, passou muito tempo distante do propósito de Deus. Eu sei, irmão, está terminando já, calma. Está terminando. Pastor quase não prega na MPV. Falei para minha esposa: eu tenho que pregar por menos 1h30 hoje. Mas eu vou até onde o Espírito de Deus me conduz, irmão. Ela falou assim: vou voltar. E Ruth vai dizer: aonde tu foi, eu vou. Porque Orfa chorou, mas voltou. Escute isso aqui. Ruth chorou, mas permaneceu. Tem gente que vai chorar, mas vai te abandonar, porque não vai querer viver o mesmo propósito contigo. Vou olhar para você e vai dizer bem assim: eu te amo. Porque Orfa amava Noemi, porque a Bíblia diz que elas amavam Noemi. Tem alguém que diz assim: eu te amo, eu quero estar com você. Mas Belém tem muita dificuldade. Eu já ouvi o que esse povo passa lá: é luta, é demônio, é levante, é tanta coisa. Então tem pessoas que choram e falam: eu quero viver contigo, eu quero estar do teu lado, mas não quer por causa do propósito. Aí chorou, mas voltou. Porque quem quer viver contigo pode até chorar, pode até brigar, pode até se espirrar, mas fala: eu estou junto e vou até o fim, que eu quero estar contigo. Vai ter, abre os ouvidos e escuta bem isso aí. Vai ter gente que sabe que vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter luta, vai ter vergonha, vai ter levante, vai ter perseguição, mas está dizendo: estou junto, não abro mão e vou até o fim. Porque o meu amor não é só em lágrimas, é em atitude também. Porque amor não é só falácia, amor é atitude, é estar do lado, estar junto. Não foi assim o juramento que a gente fez na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na enfermidade ou na saúde, é estar junto. Então tem alguém que vai estar contigo até o final. Tem alguém que vai chorar, vai voltar para trás, porque não quer viver o propósito. Mas tem alguém que vai chorar, vai se lamentar, vai até brigar, vai até chutar o barco, vai te abraçar, vai dizer: pé na minha mão, vamos viver o propósito de Deus, vamos junto, eu gosto de você, eu amo você, e estou contigo nessa caminhada, nessa jornada, e vamos chegar do outro lado. Quem chora e te abandona não te ama de verdade. Quem chora e permanece contigo te ama de verdade. E em nome de Jesus, Deus vai levantar Ruth na tua casa, na tua família, na tua vida conjugal. Deus vai levantar Ruth que vai permanecer. Vai permanecer. Aonde tu for eu vou, aonde tu for eu vou, aonde tu morrer eu vou morrer, aonde tu ser sepultada também vou ser sepultado. Isso aqui é uma aliança, é uma aliança, em nome de Jesus, irmão. Honra a aliança com Deus, vá até o fim, permaneça até o fim, em nome de Jesus. Chegando lá, porque Noemi viu que não tinha como. Quando ela chegou em Belém, escuta isso aqui. Chegou em Belém, já viu uma pessoa que se afastou, que saiu cheia da razão? É, pastor, é isso, igreja é isso, irmão é isso, fez isso e isso comigo. Aí quando cai a ficha, que a culpa não está em pastor, não está em igreja, não está em ninguém. Aí quando decide voltar, quebrada. Aí vem:
Viu como é que chega? Alguns com sentimento de vergonha. E o sentimento de vergonha é porque o Espírito de Deus constrangeu a pessoa, não é outra coisa não. Porque tem pessoa que não está nem aí para nada, não tem sentimento de vergonha de nada. O sentimento de vergonha, quando vem, é o Espírito de Deus trazendo na gente o sentimento de vergonha para não cometer de novo o mesmo erro, para não cometer a mesma falha de novo. Quando ela chegou, o sentimento de vergonha, aí o povo vai dizer: não é Noemi? Está acompanhada de uma moabita. E o povo julga na época, porque estrangeiro é julgado. Aí ela chega, não é Noemi? Cheia de vergonha, constrangida. E com ela uma moabita, uma estrangeira. É tanto que Ruth a princípio é desprezada, mas aquela que é a desprezada e improvável é a que vai ser da linha, que dela vai nascer a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí escute, quando ela chegou lá em Belém, Noemi levanta a voz e fala: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque grande é a minha amargura. Olha, escuta isso aqui, irmão, e olha o reconhecimento. O Deus Todo-Poderoso me causou tudo isso, tem me afligido. Ela entendeu que a desobediência causou aflição nela. Tem muita gente aflito, tem muita gente destruído pela desobediência. E quem causa? Tem hora que Deus pega a pessoa e esmaga, para poder trazer para o lugar de volta, da onde nunca deveria ter saído. Aí escute, não me chames Noemi. Aí ela vai dizer: cheia. Leia, contextualize em sua casa. Cheia, saí daqui. Vazia, estou voltando. Uai, porque tem muita gente que inverte os valores. Quem está cheio da grana, para muita gente está cheio. E para muita gente que está vazio do dinheiro, está vazio, mas não, vai dizer: eu saí daqui sem pão, sem nada, mas entendi que eu estava cheia de Deus, cheia de paz, cheia de alegria, cheia de propósito, cheia de vida. Mas saí, cheguei lá, fiquei vazia de paz. Ficou rica de dinheiro, rica de bens, mas vazia de paz, vazia de unção, vazia de poder, vazia do Espírito de Deus, vazia da comunhão. E quando ela chega em Belém, chegou dizendo: porém saí cheia, mas porém estou chegando vazio. Tem muita gente que saiu daqui cheio, mas está voltando vazio. Por quê, pastor? Vazio da presença de Deus. Porque tem muita gente que tinha a presença de Deus aqui dentro, tinha tudo aqui dentro, mas ficou olhando mais para os problemas do que para o Deus que pode resolver o nosso problema. Olhou mais para o gigante do que o Deus que é maior do que o gigante. Hoje, nesta noite, olha para Jesus, olha para Deus. Problema a gente tem, escassez a gente passa, e nós passamos por luta, por dificuldade, mas porém estou cheio do Espírito de Deus, estou cheio da presença, estou cheio de paz, estou cheio de gozo, estou cheio da unção, estou cheio da graça. E alguém que perde isso vai entender, vai compreender que era cheio, mas perdeu. Mas nunca é tarde. Noemi voltou para poder viver o propósito. Então nesta noite, quem me ouve em casa, quem me ouve aqui, se você está distante do propósito de Deus, volta hoje, volta hoje, volta hoje, volta hoje. Aceite. Quer perder mais o quê? Está perdendo a paz, está perdendo o amor, está perdendo a comunhão, está perdendo tanta coisa. Quer perder mais o quê? Quer perder mais o quê?
Alguém talvez vai esperar perder tudo para poder voltar. Escute, quando elas voltou, Noemi já era velha, não podia trabalhar. E pela lei levítica, viúvas eram amparadas para trabalhar no campo. Estou concluindo, irmãos. Então Ruth, nova, foi para o campo. Porque para quem decide voltar, Deus nunca vai deixar sozinho. Para quem decide voltar, sempre há uma porta que Deus abre. Para quem decide voltar, sempre vai ter uma Ruth para poder te ajudar. Para quem decide voltar para Belém, para quem decide voltar para o propósito, sempre vai ter alguém para poder estender as mãos, como foi dito pelo presbítero Romilson. As mãos de Deus se estendem, tem mão de Deus estendida, e talvez a mão de Deus se revela por meio de Ruth e por meio de alguém. Mas desamparado você não fica. Se você decidir voltar hoje e viver o propósito de Deus, Deus está enviando Ruth para poder estar do teu lado. Ruth foi para o campo. Chega lá, campo de Boaz, que é um dos parentes mais próximos do marido dela, que por sua vez foi o seu remidor. E a Bíblia diz que Deus vai restituir tudo. Porque quando Noemi está amargurada dentro de casa, achando que está tudo perdido, mas para quem está em Belém, não está tudo perdido. Para quem está no propósito de Deus, a qualquer hora a roleta vai girar, a roda gigante vai girar, e você vai viver algo novo e esplêndido da parte de Deus em sua vida. Ela estava lá, desacreditada, não é assim? Muita gente desacreditada, não acredita mais. Será? Se vai mudar, vai ter restituição mesmo, o negócio vai ser diferente. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, pode ter dor, mas tem restituição. Aí diz o texto que ela falou assim: eu fui e está nos campos de Boaz. Ela vai dizer: o Deus Todo-Poderoso tem usado de benevolência para com a gente. Porque Boaz é um dos seus parentes, dos parentes do meu esposo falecido, mais próximo, um dos próximos. E ela vai dar uma orientação para Ruth no capítulo 3, que aqui é o teor da mensagem, nós fecha. No capítulo 3, ela vai dizer: você vai ao campo à meia-noite, e você vai descobrir os pés de Boaz, quando ele estiver dormindo, depois da colheita, a festa da colheita. Você vai descobrir os seus pés. Vai descobrir os seus pés, e você vai deitar aos pés dele. E quando ele acordar e te ver lá, tu vai dizer: tu és o meu salvador, o meu remidor. Aí ela falou assim: sim, eu vou fazer isso, mas primeiro tem que ter o preparamento. Porque não é qualquer um que chega aos pés do Senhor para receber o que tanto deseja de qualquer jeito, não. Ela vai dizer: toma um banho. Banho está falando de santificação, de preparação, santificar a nossa vida. Segundo, vai dizer: coloca azeite, perfume, azeite perfumado. Está falando da sua pureza, da sua essência que vai exalar. Está falando da sua essência, da sua pureza, do perfume que vai exalar. Aí vai dizer: veste um vestido. Está falando de veste, está falando de vestir um vestido bem composto. E vai dizer: tu não vai chegar de qualquer jeito, tu não vai chegar de qualquer maneira. Porque Boaz aqui espiritualizando, e eu estou pregando para a igreja espiritual que entende, representa quem? O remidor de Ruth e o salvador de Ruth, o seu parente mais próximo de Elimeleque. E se representa o remidor, o salvador dela, tipificando espiritualmente, representa o Cristo, que é o nosso remidor, que é o nosso salvador. Mas ele não vai remir uma igreja de qualquer jeito, ele não vai salvar uma igreja de qualquer jeito. Porque mulher na Bíblia tipifica e representa a igreja, a noiva do Senhor Jesus, que não se lembra das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, pois ele representa a igreja do Senhor. Quando ela toma um banho, está se purificando, está se limpando, se santificando. Quando ela se unge, quando ela põe uma roupa composta e ela deita aos pés dele, diz:
descobre aos pés, ou seja, ela está se achegando aos pés do nosso Senhor. E o que é isso, pastor? Se achega, se afasta de todo mundo que te afasta de Cristo, mas não perda a de ficar distante do Senhor, não. Se aproxima dele, se aproxima do Senhor. Como, pastor? Se prostrando aos pés, se prostrando aos pés. Perfume também na Bíblia fala de adoração. Todas as vezes que eu estou adorando ao Senhor, eu estou exalando perfume de adoração. Quem não se lembra de Maria, que quebrou o vaso de alabastro e exalou o ambiente com a sua adoração, prostrada aos pés do Senhor Jesus? É a Ruth, prostrada aos pés do Senhor. Quando ele olhou para ela e disse: mulher, ele se espantou. E ela vai dizer: Senhor, te peço uma coisa. E sim, o que? Peça, peça. Ela vai dizer: você é o meu remidor, meu salvador. Escute isso aqui, irmãos. Jesus nunca, se as tuas orações nunca têm resposta, ore, porque alguma coisa tem de errado. Não existe eu passar a vida toda orando sem ter resposta, sem ver agir de Deus. Está errado, não é Deus, é eu que estou errado em alguma área da minha vida. Porque a mulher tomou um banho, se santificou, botou o perfume da adoração, se vestiu com pudor, com modestia, e se prostrou. E ele falou para ela bem assim: pode pedir. Ele falou bem assim: tem outro parente mais próximo do que eu, mas ó aqui, mas eu prometo que eu vou te remir. Porque, irmãos, Deus, ele age de forma justa e de forma correta. Deus não pega atalhos para poder entregar milagre para a gente. Esse é o caminho certo. Quando ele fala: há um parente mais próximo, mas eu te prometo que eu vou te remir. Eu te prometo. É o Senhor prometendo para ela: eu vou fazer o que for possível, mas eu vou te remir. Ali já é uma promessa de cruz, de remissão para todos nós. Ele foi até o parente mais próximo e disse: você sabe de Ruth? Sim. Você vai remir ela, vai ter de pagar a dívida dela, vai ter de pagar a dívida do falecido. Ele vai dizer: não, eu não quero pagar a dívida, não quero ela. Ele vai dizer: então tira o chinelo diante dos anciões. Tira o chinelo e faz a aliança. E tirou o chinelo e fez a aliança com ele. E ele, Boaz, vai dizer: eu vou remir Ruth e vou pagar toda a sua dívida. Quando Jesus foi para a cruz, ele pagou as nossas dívidas e nos deu a carta de alforria, nos dando liberdade para poder servir ao Senhor. Aqui essa passagem bíblica, se eu fosse aprofundar mais, nós ia levar mais algum tempo. Mas entenda uma coisa: para todos que chegam aos pés do Senhor, que está se preparando, que está orando, que está buscando, jejuando, se santificando, tem remissão, tem salvação, tem pagamento de dívida. O diabo não vai te acusar mais. Alguém pode dizer: mas fez isso, fez aquilo. O Senhor pagou a dívida, remiu e está aqui, casou comigo. Porque tem alguém, irmãos, que já está casada com Jesus aqui na terra. Porque, pastor, já tomou um banho, já se santificou, já se ungiu, já se vestiu e já está aos pés do Salvador. Se coloca de pé, vamos orar, irmão.